Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês de multiplicação de suculentas. Vou dar 3 ou 4 dicas. Vou fazer um resumo no final do vídeo para vocês. Minha voz tá um pouco estranha no vídeo porque eu tô com rinite. Tem muito pó por aqui. Fala oi, Isabelzinho. Fala oi, né? Ai. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vem cá, vamos fazer o... Bora pro vídeo? Então vai. Deixa o like, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Vai. Bora pro vídeo? A primeira dica para você ter então um vaso cheio, né? Formar um vaso assim como esse, por exemplo, que é o primeiro um replante que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, você vai comprar uma planta com uma cabeça e fazer o corte, a decapitação dessa planta. Qual a melhor época? Geralmente, épocas quentes do ano são melhores para isso. Se você fizer numa época de chuvas, evitar que o tronco fique exposto à chuva, porque costuma apodrecer. Então você faz o corte da planta, a decapitação, e aí você vai esperar a brotação no tronco. É bom deixar folhinhas, tá? Corta mais ou menos por aqui, ó. Deixa umas 2 ou 3 folhinhas, e aí você consegue isso aqui, ó. Ó, vou ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Olha só onde é que eu fiz o corte, tá vendo ali? E saiu essas 3 mudinhas que estão aqui, ó. Então é assim que eu trabalho. Esse também, ó, tem um corte por aqui, ó. Aqui, tem um corte aqui, ó. Tá vendo? Saiu essas 2 mudinhas aqui. Então é assim que eu trabalho. Eu compro uma muda, corto ela, sai muda. Assim, rapidamente, a gente consegue encher um vaso. Mais um exemplo de planta. Essa daqui, ó. Assim que chegou, quem me acompanha sabe que quando essa planta chegou, eu fiz o corte aqui, ó. E agora ela já está com 2 mudas. Além de você conseguir fazer a muda pela decapitação, que através desse corte, essa poda, você pode também retirar folhas para conseguir mais mudas. Gente, ó, chegou na hora de plantar, eu retirei folhas e olha só o tamanho da muda por folha. Tá vendo aqui, ó, que eu anotei o nome da planta? Olha lá, mais mudas brotando. Essa planta, ó, deixa eu ver aqui, ó. Essa que veio como Sedum Alice Evans. Ela chegou no mês 4 de 2022. Janeiro, fevereiro, março, abril desse ano. Então, o que vai acontecer? A hora que essa aqui ficar maiorzinha, e essas outras também, além do corte e decapitação que eu fiz aqui, olha, eu já tenho 1, 2, 3, 4 mudas. Ela chegou em abril, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em 4 meses, eu já tenho tudo isso de muda, ó. Então, rapidamente, eu consigo fazer um vaso cheio dela. Uma das 2 técnicas, né? Tanto a decapitação aqui, a poda. E aí você tem a possibilidade de 2 brotações ou mais, no caso aqui só veio uma. E a reprodução por folha. Olha como essa planta respondeu muito bem em 4 meses, como ela cresceu. Muito bacana, aqui, né? Gente, olha, outras, ó, essa também. Essa aqui é o Graptosedum babalu. Ele tá muito parecido no momento com o Sedum bronze, né? O Graptosedum bronze. Mas ele fica com esse miolinho, olha, mais coloridinho. Esse aqui é aquele lá que foi lançamento da Pé de Flor Suculentas, tá? Essa planta só é encontrada lá por enquanto, até onde eu sei, tá?
Deixa eu ver se eu acho aqui o corte que eu fiz para mostrar para vocês. Porque isso aqui, olha, quase não dá para ver, ó. Ah, aqui, ó. Esse negocinho aí, ó, tá vendo, ó? Isso daí foi o corte. Aí saiu uma muda embaixo, uma na lateral e essa de cima. Quando eu comprei, vieram 3 cabecinhas. Essa aqui, olha, daqui a pouco eu vou fazer outro corte, outra poda aqui, para aumentar novamente, multiplicar novamente essa planta aqui. Ela, quando você faz aquelas bacias de colônia assim, com ela fica muito bonito, sabe? A Adriana, né, da Adria Babalu, né, Adriana, né, que é o nome dela, ela tem umas colônias assim dessa planta, fica tão bonito, gente. E eu fiz por folha também. Ela foi se desenvolvendo bem por folha, olha só. Só que é lenta, né, gente, ó. Esse aqui é bem pequenininho, eu vou pegar na mão para vocês verem. Olha que pequenininho que é. Essa daqui tá com poucas horas de sol. Ela tá começando a pegar cor agora, tá vendo, ó? Olha que gracinha, gente. Se vocês observarem bem, ó, quando ela é miudinha, ela tem carúnculas. À medida que ela cresce, ela vai perdendo essas carúnculas, tá vendo aqui, ó? E aí ela fica desse jeito aqui, ó. Depois eu posto, se eu tiver aí uma foto de como que ela é quando ela tá mais normalzinha. A minha tá bem diferente do que a da Adriana, né? A da Adriana é bem mais bonita. A minha mudou aqui no cultivo, mas agora no inverno. Quem sabe no verão, na primavera, verão, ela retorna ao formato dela mais original, que é bem bonito. Eu gosto muito dessa suculenta, ela é bem exótica. Ela surgiu lá na Pé de Flor Suculentas, é uma planta belíssima de coleção. Olha só que fofinho, gente. Ela tem 8 meses aqui no meu cultivo e se mostrou de fácil cultivo, tá? As suculentas são muito abençoadas. Elas se multiplicam sem a gente ter que fazer muito esforço, muito trabalho. Uma das suculentas que eu acho muito bacana, que tem esse efeito de se multiplicarem facilmente pela brotação no próprio tronco, é essa daqui, por exemplo, o Sedum clavatum. Essa planta aqui, ó, vocês podem observar a imensa brotação que tem no tronco dela. Olha que planta mais generosa. Então, se vocês também adquirirem plantas que têm essa natureza, isso é natural dela brotar no tronco, vocês vão conseguir um vaso cheio, olha, muito bonito, somente cultivando elas quietinhas ali. Eu faço sempre uma vez ao ano a adubação de liberação lenta. Então, durante as regas, esse adubo é liberado no vaso e a planta recebe uma nutrição constante. Talvez seja por isso também que as plantas aqui se reproduzem mais facilmente dessa forma aqui, tá? Mas essa é uma das plantas que tem, por natureza dela, soltar mudas no tronco. Essa aqui por folha é mais difícil. Essa aqui fica bem e cresce melhor se você fizer a poda aqui, ó, e plantar. Daí ela brota bastante também. Mas por folha ela não brota bem, tá? Pelo menos aqui comigo. Mas Márcia, se você não adubar, eu não adubo, a minha planta não vai se desenvolver, ela não vai crescer, não vai brotar no tronco? Ela vai brotar no tronco sim, gente. Ó, essa daqui, por exemplo, que é a Ellen, né? Agora eu não lembro se ela é Graptoveria ou se ela é Graptopetulum. Eu deixo na tela o nome correto dela. Essa daqui eu não adubei. Do jeito que ela veio lá do Márcio, ela tá aqui. E olha o tanto de broto que deu aqui embaixo.
Isso daqui, gente, é um processo natural da planta. Se o substrato tiver matéria orgânica, ela vai obter os nutrientes necessários pela matéria orgânica que tem no substrato, né? Eu aqui adubo, mas não é que o substrato ele tem matéria orgânica, ele tem nutrientes. Então a planta vai conseguir nutrientes pelo substrato que você usar. Por isso é importante você ter uma porção de matéria orgânica no seu substrato. Não muito, mas é importante que tenha alguma, né? E aí, eu aqui, como cultivo no tempo, chove muito, aqui acontece muito de lavar o substrato. Então, depois que eu passei a usar o adubo, as plantas ficaram mais saudáveis, né? Mais bonitas. Por isso eu comecei a usar. Mas quando você tem um replantio, por exemplo, recente, você já percebe que a planta responde e fica mais bonita. Porque o substrato novo, ele é mais rico em adubo, né? Ele tem mais alimento. E aí, o fato de eu cultivar no tempo e ter esse processo de lavagem do substrato constante, eu acho que para mim, pelo menos, foi muito positivo usar o adubo, tá bom? Aí vai de cada um, mas eu aqui uso, depois que eu passei a usar, eu achei muito bom, as plantas ficaram mais saudáveis. Mas olha, essa aqui ainda não adubei esse ano, não adubei aqui desde que chegou, e olha só que coisa linda que é essa brotação na base do tronco. Olha só, gente, dá gosto, né? Essa também é uma planta que tem essa característica. Outra planta que tem essa característica é a Francesco Baldi, né? Olha que brotação no tronco mais maravilhosa. Muito bonita mesmo, né? E é uma planta bem comum, mas que ela tem um efeito visual. Olha que lindo que fica. Olha a cor que ela tem. É impressionante a beleza dessa planta. Na chuva, aqui comigo, ela amela bastante na base, perde muita folha. Ela não gosta de muita umidade, mas ela não morre, tá? Eu sempre passo sulfato de cobre e terra de atomácia durante o período de chuvas para evitar um pouco, segurar um pouco o fungo. Mas essa aqui ela não gosta muito quando molha demais. Pelo menos comigo, na época de chuvas, ela perde bastante folha, tá? Embaixo, as folhas de baixo. Mas depois, olha só como ela vem bonita. No inverno, né? Dá gosto, né? Então, gente, recapitulando somente agora para finalizar o vídeo, você tem 3 dicas básicas para você reproduzir a sua suculenta. Você pode fazer a poda, né? E conseguir um vaso bem cheinho assim, ó, através de podas sucessivas do topo da cabeça, a decapitação da planta. E aí você consegue um vaso cheinho. Isso aqui tá precisando tirar essas folhinhas, né? Como esse daqui, por exemplo. A respeito do corte que eu mencionei para vocês, é isso aqui, gente, ó. Essa aqui é a suculenta macadâmia. Eu ganhei da Paula. Olha aqui, ó, tá vendo esse tronco? Vou deixar algumas folhas e vou fazer o corte para que vocês possam ver do que eu tô falando. Para quem tá começando, vou deixar esse aqui como exemplo para vocês, ó. Pronto, é só você cortar esse. Agora, essas folhas que estão próximas aqui eu vou tirar, tá? Porque essas folhinhas aqui, ó, vão acabar secando. Então, eu aproveito essas folhas de baixo para que fazer brotação. Se você não tem berçário, você pode deixar essas folhas no próprio vaso, tá? No caso, o ideal é você deixar essa planta aqui secar antes de plantar. Seque por uns 2 ou 3 dias. Eu não rego com frequência as minhas plantas, então eu vou deixar essa cabeça aqui já mais ou menos plantada aqui mesmo. E desses 2 locais, gente, aqui ó, tem uma gema de brotação. Onde tem folha, existe gema de brotação, tá?
E aí, nesses locais é que você vai conseguir uma muda. E aqui também tem a gema de brotação, aqui nessa pontinha da folha. Esconde essas pontinhas da folha assim, ó, embaixo das outras folhas, para propiciar uma sombrinha e assim a planta ter uma possibilidade maior de brotar. Ó, eu sempre faço assim, coloco debaixo da planta que tá aqui. Isso ajuda a deixar uma sombrinha e essa sombrinha vai ajudar a brotar essas folhinhas. Você pode adquirir uma suculenta como essa daqui, que se reproduz muito bem por folha. A Nixana, ela tem uma tendência muito fácil de... Olha como ela estiolou, por causa que ela estava num lugar com um pouquinho menos de sol. Ela despetala com muita facilidade, mas ela brota muito facilmente por folha. Não é uma planta que gosta de chuva, também pega muita doença e morre facilmente com podridão de caule. Por isso também ela se reproduz muito fácil por folha. Essa daqui é a Nixana. Essa planta aqui, então, você pode fazer tanto a poda do tronco quanto a reprodução por folha. Rapidamente você tem um vaso cheio. Você pode adquirir plantas que têm facilidade de brotar na base do tronco ou no próprio tronco. Essa daqui, por exemplo, é a fanfare. Essa é uma planta também que tem muita sensibilidade ao excesso de umidade aqui no meu cultivo. Tem uma facilidade de apodrecer o tronco. E ela deu aqui, ó, nesse tronco aqui, ela deu a flor na ponta e o tronco morre, tá? E aí nasce esse monte de brotos na base, olha só. Ela enche o vaso facilmente, mas na época de chuvas, é uma planta que você pode resguardar do excesso da água, tá? Ela realmente funga o tronco com facilidade. Então você tem que ficar de olho na fanfare. É linda essa planta. Olha só que roseta mais interessante. Mas ela tem esse probleminha de estar fungando o tronco na época de chuvas, tá? Essa aqui tá bem feinha, olha só, tá caída. Tá vendo aqui, ó? Tinha um tronco aqui que fungou, ó. Aí ficou só essa, por isso que ela tá feinha assim. Mas essas duas aqui, olha só a fartura, gente. Ela enche o vaso. Fica linda essa planta. Só que ela tem esse probleminha aqui no meu cultivo. Observa também a estação do ano que você está, se aquela planta está em atividade ou não. Você vai ter um resultado melhor quando a sua planta estiver na fase ativa dela, né? Fazer a poda do corte aqui, ó, na planta, quando ela estiver em atividade. Se ela estiver em dormência, você vai ter um resultado mais limitado, mais lento, tá bom? As suculentas respondem muito bem ao cultivo nosso. É uma questão da gente estar acertando mesmo o local, o vaso, a quantidade de água, o adubo, tudo isso vai influenciar a ausência de pragas, né? Importantíssimo também observar isso, se a gente tem praga ou não na planta, e também pragas de raiz, nematóides, cochonilha de raiz, tudo isso influencia na multiplicação das suas suculentas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau! A Nina tá dormindo ali, né, Nina? Ai, só falo o nome dela, ela já. E o Quinho. Olha lá! Olha o Dengo, gente. Olha o Dengo da Nina. E o Quinho? E o Quinho? Olha só o Quinho. Eu acho o Quinho tão fofinho. Ai, tá tão gostoso esse sol, né, meu amor? Tchau!